ouvintes apaixonados por ciência. Sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química, onde a ciência ganha vida e os átomos contam histórias. O dia 11 de fevereiro é a data comemorativa da STEM, que é um acrônimo em inglês que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Essa data é conhecida como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU para reconhecer o papel crítico que as mulheres e meninas desempenham na ciência e na tecnologia. A celebração visa promover a participação plena e igualitária no campo da ciência para mulheres e meninas e destacar suas conquistas e contribuições significativas para o campo. Gente, esse episódio faz parte de uma série de episódios que irá ao ar em 2024, onde mergulhamos nas histórias inspiradoras, nos desafios superados e nas conquistas notáveis das mulheres que não apenas moldaram o campo da ciência, mas também abriram caminhos para futuras gerações. Prepare-se para uma viagem que vai além dos tubos de ensaios e equações, uma jornada que celebra a persistência, a inovação e a paixão dessas incríveis cientistas. Vamos juntos desvendar como a presença feminina na STEM está redefinindo o futuro da ciência. Oi, pessoal! Eu sou a professora Priscila Amorim e é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando, compartilhe esse episódio nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da escola, da família e vamos aumentar nossa podosfera. Então, pessoal, a participação das mulheres na STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tem sido um tópico de grande importância e discussão. Tradicionalmente, esses campos eles foram dominados por homens, mas tem havido um esforço crescente para aumentar a presença e o envolvimento das mulheres. Aqui estão alguns pontos-chave sobre as mulheres na STEM. O primeiro ponto é sobre a desigualdade de gênero. Historicamente, as mulheres têm sido subrepresentadas em muitas áreas da STEM. Isso é frequentemente atribuído a estereótipos de gênero, a falta de modelos femininos e também a ambientes de trabalho ou educacionais que podem ser menos acolhedores para as mulheres. Outro ponto-chave são os esforços de inclusão. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo nos esforços para encorajar a participação feminina na STEM. Isso inclui programas educacionais voltados para as meninas, bolsa de estudos específicas para as mulheres e iniciativas de empresas para aumentar a diversidade de gênero em seus ambientes de trabalho. E assim, temos um impacto positivo, onde a inclusão de mulheres na STEM pode levar a maior diversidade de perspectivas, o que é benéfico para a inovação e resolução de problemas. As mulheres na STEM também podem servir como modelos importantes para as gerações futuras. Desafios contínuos. Apesar dos progressos, ainda existem desafios significativos. As mulheres na STEM muitas vezes sofrem disparidades salariais, subrepresentação em posições de liderança e podem experimentar ambientes de trabalhos hostis ou discriminatórios. Resultados positivos: há evidências crescentes de que, quando as mulheres são bem representadas na STEM, isto leva a resultados mais robustos e inovadores em pesquisa e em desenvolvimento. Portanto, a questão das mulheres na STEM é multifacetada, envolvendo tanto os desafios que elas enfrentam, quanto aos esforços e as conquistas que estão alcançando nesses campos. Gente, para começarmos a série Mulheres na STEM, convidamos a professora doutora Andresa Carolina Carneiro Tomás, do curso técnico de mecânica do Instituto Federal de Pernambuco. A professora Andresa é graduada em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco, possui mestrado e doutorado em engenharia mecânica pela UFPE, atualmente é professora do Instituto Federal de Pernambuco. No momento dessa entrevista, ela é a diretora de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal de Pernambuco. Trabalha nas linhas de pesquisa de torres de resfriamento, transmissão de calor e motores de combustão.
Sua carreira na STEM já começou desde cedo no ensino técnico, onde fez o curso técnico em refrigeração e ar-condicionado no IFPE e de mecânico de refrigeração e ar-condicionado no Senai. Agradecemos antecipadamente à professora doutora Andresa Tomás pela disponibilidade em abrir um espaço na sua agenda, que é super concorrida, e participar do Papo de Química. Passo agora a palavra para a doutora Andresa Tomás. Seja bem-vinda, Andresa. Vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre mim, né? Sofia, em 30 minutos, conseguiu falar sobre uma história gigantesca, né? E fez uma reflexão sobre a vida dela. E assim, eu já fiz essa reflexão o ano passado. E assim, você entender toda a trajetória que você fez e parar, né? É muito bom. A gente tem que sempre fazer isso para a gente se fortalecer, né? E entender como a gente tem coisa boa para mostrar e para inspirar. Então, bem, né? Minha trajetória profissional, principalmente na STEM, veio da minha família, né? Eu nasci em uma família de muitas mulheres, uma família grande. Minha avó teve 14 filhos, 7 mulheres e 7 homens, e mulheres fortes, mulheres ativas. Então, elas foram as minhas primeiras inspirações, né? Então, eu fui influenciada por essas mulheres e segui, né, minha trajetória profissional como estudante de escola pública, aproveitando as oportunidades, né? Porque na minha situação financeira eu não poderia escolher, né? Eu tinha que aproveitar o que fosse surgindo na minha condição social. Você foi aluna daqui, né? Do IFPE? Isso, fui sim, foi aluna daqui, passei por aqui. No meu ensino médio, eu fui influenciada a fazer magistério. Engraçado que eu não pensava em ser professora, mas eu fui ser professora e hoje, né, a minha experiência no magistério me ajuda também nas minhas aulas aqui no IFPE. Mas assim, a ideia era a mulher era incentivada a cuidar. Então o magistério, ele era uma profissão que as mulheres iam porque era o cuidar, né, o ensinar, e é uma coisa que você tinha um acesso à vida profissional rápido, então você poderia conseguir um emprego. Então assim, minha mãe, olha, faça magistério porque você já tem aí uma profissão. Mas também, né, ainda estudando magistério, eu tive a oportunidade de fazer o Senai. Então o Senai é uma instituição que tem cursos que são com uma ênfase tecnológica e com uma predominância masculina, e eu fiz o curso de mecânico de refrigeração. Gostei, né? Fui desafiada aí nessa área de equipamento, de tecnologia, de montar e da manutenção, e queria crescer, continuar. Na época, o IF, né, era um técnico, então eu disse, já que eu fui mecânica, agora eu preciso ser técnica, né? Preciso de melhorar. E fiz o concurso do técnico subsequente aqui na época, o pós-médio, né, de refrigeração e ar-condicionado. Então foi aqui meu divisor de águas. O IFPE abriu minha mente com um mundo de possibilidades. Então aqui eu entendi que eu poderia ser uma engenheira mecânica. Então eu tive oportunidade de conhecer, de conviver com pessoas que tinham essa vontade, né? Eu tô aqui, mas eu tô estudando pro vestibular e eu quero ser engenheiro. Então eu entrei nesse clima e aproveitei esse espaço e as amizades para estudar. Tive uma professora chamada Janaína, ela ainda é professora aqui de refrigeração, que ela traçou minha vida. Ela, olha, você vai em frente que você vai ser uma engenheira mecânica, você vai fazer pesquisa e você vai voltar aqui para ser professora. Ah, que bom. Muito legal. Então foi exatamente o que aconteceu, o que Janaína falou para mim aconteceu. Então eu fiz, o vestibular, passei na Federal em 2001, entrei para estudar engenharia mecânica. E agora, Andresa, como é que foi essa sua passagem, né, pelo magistério, depois o curso técnico e agora desembarca aí numa engenharia mecânica, um curso tradicionalmente masculino? Como é que foi essa experiência? Tive bastante dificuldade de base, de ensino médio, né, no segundo grau, deficiente, mas eu não tinha opção, eu tinha uma oportunidade. Então eu já estava no lugar que não era pra mim, né, era um lugar que não tinha cotas, eu tomei a vaga de alguém que teria que estar ali, então assim, eu entrei, então eu não tinha o direito de sair, então eu precisava continuar. E segui, né, aproveitando algumas experiências na pesquisa também, fui pesquisadora de iniciação científica,
científica na área de usinagem e na área de refrigeração também, por incentivo e indicação de professores daqui. Então, consegui contato com professores de lá, né, e fui seguir uma carreira científica já começando lá na UFPE. Parei para estagiar, né, porque a gente quer, né, a gente acha que a gente precisa ter essa experiência na indústria, mas não me encontrei. Eu me encontrei na pesquisa, então eu precisava voltar para a pesquisa. Me formei, parece muito rápido, né, mas tive muitas dificuldades, inclusive de gênero. Não tive a sorte de ter o acolhimento que Sofia teve na química, mas talvez por estar numa profissão que a maioria é homem, né? É verdade, né? Ainda hoje, né, a mecânica é uma área tradicionalmente masculina. Isso. E assim, era bem complicado porque a gente eu era sempre assim, foi você mesma que fez isso, sabe? Você é mulher, você fez isso, você vai conseguir. Então, assim, era sempre colocado em prova. E até os espaços eram espaços com muitos homens. Então, assim, às vezes passar por um corredor era difícil, sabe? Ir pra sala de aula, passar por um corredor só de homens era uma sensação de medo. Então, assim, durante o percurso, desistir era sempre pensado, mas assim, eu não podia desistir porque eu já tô aqui, né? Não tenho como voltar. Eu tenho que aproveitar. E aí, mas eu consegui concluir em 2006. Em seguida, passei no mestrado, porque eu já tinha tive a experiência profissional, né, na indústria, mas assim, eu me encontrei na pesquisa e aí voltei para fazer mestrado com bolsa. Nesse caminho, né, mestrado, eu engravidei, né, da minha primeira filha e tive uma filha já mestra, né, ela já nasceu mestra, né, então na época eu desenvolvi meu trabalho, meu início grávida, né, minhas disciplinas teóricas e fui para a parte que era um trabalho experimental com a bebezinha e ela ia comigo também. Então assim, na época não se pensava muito nisso, né, se a mulher parasse para cuidar do filho, ela perdia a bolsa, hein? Como é que fica, né, então assim, eu tinha que ir com o filho mesmo. Consegui terminar o meu mestrado, em seguida eu já entrei no doutorado. Então já fui seguindo a trajetóriazinha lá, já com bolsa, porque a aprovação foi uma boa aprovação, então fui pro doutorado. Em 2009, no ano que eu entrei no doutorado, eu entrei aqui como professora substituta. Eu passei no concurso professora substituta. Então, tive uma experiência de 2 anos como professora substituta. Também desafiadora, porque eu entrei no grupo com muitos homens de mecânica, né, muitos homens que não, né, estavam acostumados com a mulher na área pura da mecânica, então eu sempre colocava uma mulher, só tinha a professora Luciana e a professora Alice, que já foi convidada, né, entrou numa remoção, mas era química, ela é química, né, então ela é de materiais, né. A professora Lídice, ela é de materiais. Nós estudamos juntos o curso de materiais, mas quando eu entrei aqui na antiga Escola Técnica, né, Federal, o curso de Química não tinha esse problema, ele já era balanceado. Nós já tínhamos um equilíbrio entre número de professores e professoras, já tínhamos a professora Sofia, Dulce, Silvana, Marione, Aurélia, acho que Normanda, Cristiane e Cristina. Então, no grupo, as professoras não sofriam esse tipo de problema que você passou, né? Infelizmente. Isso, e eu não sofri tanto, porque já tinha algumas, né? Já tinham passado algumas que já foram abrindo as portas pra mim, né? Que senão não ia nem entrar. Mas aí tinha a Luciana, né? Que também é professora de mecânica, mas eu entrei numa área assim, mecânica automotiva. Então assim, essa menina sabe disso, sabe? Aí fui muito, mas assim, segui, hoje, né? São grandes amigos e aí são parceiros. Também fui professora da UFPE, substituta. Terminei o contrato de substituta aqui, passei no substituta da Federal, passei 1 ano e foi o tempo que eu estudei para virar efetiva. Então, em 2012, quando eu virei efetiva aqui no IFPE, eu já entrei com um projetinho de pesquisa, entrei aqui, cadastrei o projeto de pesquisa e desenvolvi pesquisa junto, estudando por doutorado, né? Então, era doutorado, pesquisa, professora do IFPE, 24 aulas, mas fui doutora antes dos 30, que eu tinha essa vontade, né? Tinha umas coisas precoces aí que eu tinha, quero ser doutora antes de fazer 30, com 29. Terminei meu doutorado e aí assumi a gestão, né? Depois do doutorado, eu assumi a gestão, comecei como coordenadora do curso de mecânica e a gente teve um desafio grande junto com um grupo que chegou para reestruturar o curso, então foi um desafio que também nos dá muito orgulho na minha trajetória profissional. Fui chefe de departamento durante 2 anos também, né, da qual conheci vocês, né, e conheci a professora Sofia, e nesse caminho eu também tive mais uma filha, né, casei, separei, casei de novo e tive mais uma filhinha, a Maria Rita,
E eu dei uma paradinha na gestão e em 2022 terminei a gestão da coordenação da CACTM, que eu tinha voltado, né? Em 2022, eu participei de um programa chamado Power for Girls, que é um programa onde você orienta meninas para desenvolver um produto. E é um programa de empoderamento feminino através do conhecimento. Então, eu sempre tive uma vontade, né, promover mais mulheres na minha área e que elas entrassem de uma forma mais leve, né, que elas fossem uma opção e não uma oportunidade. A partir dessa experiência, eu realmente parei para escrever um projeto, né, tive inspiração, também motivada por um estudante, né, que também, né, me motivou. E aí eu escrevi um projeto de extensão, que é o projeto de extensão Mulheres na Mecânica, que é desenvolvido aqui no campus, junto com a professora Andréia e mais uma pedagoga, né, professora a Juliana e um assistente social, a Laide, e algumas alunas. E a gente traz meninas e mulheres de escola pública para conhecer as áreas da mecânica. Elas podem não escolher a mecânica, mas é por opção. Então elas sabem que pode, né, se elas quiserem, é isso, né? Cabem elas na mecânica, não precisa só se sujar, não precisa só consertar carro, então tem muitas áreas, inclusive a química, né? Não se faz mecânica sem química. E aí elas entendem, né, como é que a mecânica funciona e aí elas escolhem, né? Tem essa opção aí de profissão, meu objetivo é esse. E também, né, aceitei o desafio de Sofia desde maio, né? E está à frente da direção de pesquisa, pós-graduação e inovação, que, né, me traz bastante desafio como ser humano, a gestão, né, é um desafio grande, mas junto com a professora Sofia eu tenho desenvolvido, dado minha contribuição e tem sido uma experiência de muito amadurecimento como pessoa. Então é isso, né, só fazendo uma síntese das frases que Sofia falou ao longo da fala dela, né, aí eu vou falar um pouquinho, né, de trajetória, né, né, pode ser sucesso para um, pode ser não sucesso para outro, é só a minha história, a minha trajetória, né, porque realmente é muito subjetivo, né? Então, uma frase de Laí Ribeiro, que eu gosto muito, que é: sucesso é conseguir aquilo que se quer, independente do que seja. Então, independente do que você escolha fazer, você pode ter sucesso. Então, alguns conselhos, né? Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, você só chegou até aqui porque alguém ajudou, né? Alguém estava lá no trabalho invisível ou no trabalho visível, ali realmente lhe puxando, mas sempre tem alguém proporcionando e abrindo suas portas. Privilégios, para quem pode ter privilégios, que é muito bom, ou oportunidades, são muito importantes. Então, se não tiver programas de governo, se não tiver ninguém lhe colocando na escola, mandando você estudar, lhe incentivando, você não sai, né, do lugar, então isso é muito importante. Nada é rígido, aí outro conselho, né, tudo é flexível, tudo muda, atualize-se. Então a gente, né, cabeça dura não dá certo, né, então a gente vai adoecer. Flexível, né, eu acho que é o segredo. Com certeza. Porque tudo muda muito rápido. Tá tudo. A gente tá dizendo uma coisa agora, mas eu digo outra coisa. E então a gente tem que estar aberto a isso aí, né? Seja você, né? Então, assim, a gente tem a história da gente, a gente tem a contribuição que a gente pode dar pro mundo, pra profissão. E aí, né? Igual você não tem mais ninguém, o resto já existe, né? Então, é importante ter sua identidade no que você faz, né? E, né? Somos pesquisadores, né, Sofia? Incentivamos a pós-graduação, a pesquisa, a inovação, mas viver não cabe no lápis, né? Então, a gente precisa trabalhar para um fim, né? Trabalhar para viver. Então é isso, gente. É isso, professor. Eu agradeço o convite. Foi um prazer, gente. Obrigada. Andresa, eu que agradeço novamente a sua disponibilidade em atender o Papo de Química e compartilhar com os nossos ouvintes a sua luta, história de superação e contribuição na STEM. Com certeza o seu projeto Meninas na Mecânica está tendo uma grande importância para mostrar às jovens que elas podem estudar o que quiserem. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, não esqueça de seguir nosso podcast para não perder nenhum episódio. E compartilhe com seus amigos que também amam a química. E é claro, deixe seu comentário contando o que achou do episódio de hoje e sugira temas para os próximos episódios. Não esqueça de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!